Pronto, podemos começar. Então, vou falar agora um pouco da ficha técnica do filme. Fala A primeiro da América... atividade, João. Sim, o Café com Economia. A gente agora vai debater um pouco sobre o documentário American Factory e discutir um pouquinho e ver o que cada um achou do filme, essas coisas. Nós Ele é assistimos antes, não foi, João, o vídeo, porque não dá para Isso. transmitir. Assistimos ele antes, porque muita gente... É um filme muito grande, né? Então muita gente poderia não querer assistir assim. Enfim, é um filme original Netflix, um documentário, no caso. Tem a direção de Steven Bogner e Julia Reicher. Foi lançado em 2019, mas ele foi produzido um pouco antes. Ganhou o Oscar de melhor documentário. E ele foi o primeiro filme produzido pela nova empresa de Barack Obama e da esposa dele, de Michelle. Então, eles já fizeram o primeiro filme deles, né? O primeiro documentário já ganhou um Oscar de melhor documentário. E vou um pouco da sinopse do filme, do documentário, é que ele vai retratar um pouco da cultura dos Estados Unidos e da China em relação ao trabalho. Como é que cada um vai se comportar e vai ocorrer um grande conflito entre eles. E daí a gente, no meio do debate, a gente vai pescar essas coisas, assim, o que aconteceu durante a gravação desse documentário. Então, o Kim vai começar falando e a gente vai levantando a mãozinha aí para quem quiser complementar o que ela fala. Pode levantar a mão tanto no Meet aqui mesmo, como mostrando na mão mesmo na webcam, já que tá todo mundo aqui, pelo menos está mostrando, né? Então, assim, acho que como está sendo gravado também, acho que faltou o João dizer que essa atividade vai ser a primeira, né? Que a gente vai estar fazendo esse ano. Ela ocorre uma vez por mês, né? No final do mês. Nesse caso, a gente decidiu ia ser nas terças-feiras, né? De 2h30 da tarde, né? Às 14h30. E aí, como o João falou um pouco mais, né? Antes, o critério da gente ter escolhido essa atividade é no formato de a gente assiste previamente e no dia que for escolhido das terças-feiras à tarde, a gente discute sobre a obra que foi escolhida e tal. Então, sem mais delongas, né, a gente pode começar aqui com o discurso sobre a obra, né? Então, assim, a primeira parte, que eu anotei vários pontos, né, do começo da obra ao final, é que a gente percebe com clareza que a obra se situa como se fosse uma espécie de empresa chinesa, que eu não sei se ela é somente chinesa, acredito que sim, porque o gerente lá era totalmente chinês. Né? Sim, uma fábrica chinesa. E aí ele coloca essa fábrica lá nos Estados Unidos, e aí começa toda a conciliação, né, dos Estados Unidos e China com a fábrica lá, que na data lá retratada era do ano de 2015 e ainda estava sendo sujeito a essas alterações porque ainda era novidade, uma fábrica chinesa nos Estados Unidos e tal, porque comumente a gente vê mais ou menos os Estados Unidos colocando empresas em outros países, né? E não uma empresa chinesa, sim, nos Estados Unidos com uma mão de obra totalmente americana com uma certa porcentagem da chinesa. Então, mas assim, isso pode ter uma explicação, porque assim, foi na crise de 2008 que fechou um bocado de fábricas, né? Então, a General Motors, que é ainda, né? Tinha um bocado de fábricas e fechou essa em específico, que é a fábrica que esse chinês ele investe, né? Para reabrir, enfim. Aí, quando fecha, é despedido cerca de 2.000 funcionários. Eu sei que muita gente perde o emprego. 10.000, né? Ou é 2.000? O negócio é 10.000, né? É 2.000 famílias que são desempregadas. Isso, 2.000 famílias. Famílias. E depois eles prometem contratar cerca de 2.400 famílias, né? Mais do que
a quantidade que eles desempregaram. Isso acontece muito, por exemplo, aqui a gente vê a própria cidade de Campina Grande mesmo, na indústria de call center, né? Que eles estão sempre meio que trocando os empregados, né? Sai uma demanda de 200, entra uma demanda de 250 funcionários e tal. E aí no filme ficou retratado isso, né? Essa questão da desempregabilidade que ocorreu depois dessa crise na General Motors, que foi basicamente o início da empresa, né? Que se chama Fuyao. Não pesquisar ao fundo se é uma empresa realmente verdadeira ali, porque tipo, tem todo o maquinário da empresa lá, e eu não sabia, professor, se era uma empresa realmente existente ou era fictícia. É sim, o Kimi. O Sim, documentário é uma história real da empresa, que ela não começou nos Estados Unidos, mas ela abriu, né, depois, no espaço que era a GM, ela abriu uma filial nesse país, né? Então, toda a história da empresa é real. Certo. Então, assim, Daniel, quer falar? Pode falar, Daniel. Tá mutado aí, Daniel. Eu falando feito besta aqui. Então, a General Motors fecha em 2008. Em 2009, o governo chinês lança um plano de investimentos estrangeiros e foca nas plantas industriais dos Estados Unidos, porque muitas plantas tinham fechado pós-crise de 2008. Então, o governo chinês, que investiu nas suas empresas dentro do seu país, internacionalizou os trabalhos de baixa tecnologia agregada, como é o caso da Fuyao, né, que ela produzia apenas vidros para carros. Quando a Fuyao se instala em Dayton, em Ohio, ela emprega de imediato 2.200 pessoas, prometendo em até 10 anos conseguir suprir todas as vagas e aumentar a renda média daquela cidade onde eles se instalaram. Os principais pontos que se traz, principalmente para discutir uma parte mais de economia do trabalho, são as relações trabalhistas existentes nos Estados Unidos e na China, que são completamente diferentes. E você vê principalmente em falas como o objetivo da vida é trabalhar, dita pelo presidente da Fuyao, que é chinês, em frases como podemos forçá-los a fazer hora extra, que eu acho que o diretor chinês, assim quando o diretor americano é demitido e traz o diretor chinês, ele vem com essa fala. Para mostrar como funciona o trabalho para as duas sociedades, né? Você vê uma hora de trabalho paga na Fuyao, depois de instalado em Dayton, de $14 por hora. Quando era a General Motors, era $29 por hora. Então, a renda per capita daqueles trabalhadores decaiu. O processo de trabalho ali também é um pouco mais como é que eu posso dizer? Eu não posso dizer escravista, né? Porque eu acho uma palavra muito forte. Severo, eu acho que encaixa. Severo, para não se dizer cruel com aquelas pessoas. É uma escravidão paga, né? É uma escravidão paga, porque eles lá nos Estados Unidos, como aqui também, né? A gente folga sábado e domingo, né? Geralmente, ou tem 2 folgas na semana. E lá eles têm 2 folgas todo mês. Então para citar uma pessoa terrível, né? A Margaret Thatcher falava que o escravo ele se vende uma vez, o proletariado ele se vende todo dia. Então é bem desumano isso que é retratado. Mas você vê como isso é uma coisa cultural, porque, por exemplo, os trabalhadores chineses dentro da Fuyao, na China, não falavam, por exemplo, em sindicalização. E os trabalhadores chineses que vieram da China para os Estados Unidos trabalhar na Fuyao também eram contra o processo de sindicalização dos trabalhadores. Enquanto você vê os trabalhadores americanos, aquela discussão em querer sindicalizar para poder ter uma legislação mais forte sobre a empresa, garantir os direitos trabalhistas daquelas pessoas. Mas eles têm um sindicato lá. Carla quer falar depois, e depois é Tiago. Então tu fala aí, João, e a gente segue a ordem aqui das mãozinhas. Eu só não sei como funciona esse sindicato deles lá, porque o cara vê as condições de trabalho de lá dos chineses, que ele mostra até a moça catando vidro, uma luva bem parecendo uma luva médica. E, tipo, é altamente sem segurança. Enfim, então esse sindicato,
até para eles ter uma folga, não existe isso praticamente. Então, acho que esse sindicato é meramente só uma fantasia, algo assim. Algo fantasma. Gente, olha só. Foram muitas coisas que me chamaram a atenção com aquele documentário, muitas. Eu estou parecendo um disco quebrado toda vez eu falo do texto do Kalec, né? Do Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que nós já discutimos aqui várias vezes. Mas, assim, entre tantas coisas que me chamaram a atenção, a questão da disciplina do desemprego, ela sempre está. Ela sempre está nas fábricas, ela sempre está nas relações trabalhistas. E eu acho que aquilo é um exemplo para a gente ver, aí já traz para a nossa realidade, para a reforma trabalhista brasileira, em que o acordado sobrepõe o legislado. E aí a gente fica pensando, mesmo em condições de trabalho ruins, né, questão de insegurança, questão de acidente de trabalho, enfim, ainda assim, por medo, porque fica claro na fala de alguns deles ali, que eles votaram contra a sindicalização por medo mesmo, né, por ameaças, né, aquelas gravações que mostram que eles contratam outra empresa, né, que faz palestras, né, que fala que eles não podem ser demitidos, mas podem ser permanentemente substituídos. Então, essa questão da disciplina do desemprego, ela é muito presente, tá, na realidade capitalista. Outra coisa que me chamou muita atenção, para além do que vocês estão falando também, que chamou a atenção, a questão da cultura do trabalho e como o chinês, porque assim, eu de fato não tenho tanta leitura sobre o mundo do trabalho e as condições de trabalho na China. Mas a leitura que eu fiz, né, o pouco que eu sei, é que a mão de obra é muito barata na China e trabalha muito, tá? Então, eu não sei nem se a gente pode definir, nos termos que a gente usa, o mundo do trabalho como algo pertencente à China. E fica claro quando para eles é normal, assim, é normal você ir só uma vez por ano na sua casa, ver sua família, é normal você sair do seu país, né, no caso, ir para os Estados Unidos, e deixar tudo para trás, e é normal você trabalhar quase que de domingo a domingo, é anormal as folgas que eles enxergam, e olhe que os Estados Unidos nem é assim, vamos dizer assim, referência em legislação trabalhista, né? Nem é essa referência toda. E aquilo já choca naquela realidade. E tem uma parte que... Não lembro quem é que fala, assim, que quando... Não sei se é o presidente ou também o próprio... aquela outra pessoa que fica lá no apartamento falando que antigamente os chineses só queriam sobreviver, criar seus filhos. Então, assim, a história, né, do trabalho na China, ela é muito ruim. Ela é muito ruim de tal maneira que você chega num país que nem é referência na proteção ao trabalhador, enfim, e se verifica isso, né, esse choque de cultura. E uma outra coisa que me chama muita atenção é a questão dos sindicatos. Como que, assim, não tem perspectiva para o trabalhador que não seja o sindicato. Principalmente se você pensa nos trabalhadores que estão no chão da fábrica, né? Assim, trabalhadores de chão de fábrica. Sabe? E como que os sindicatos representam uma ameaça, né, para os donos das empresas, e como que é fácil trazer o argumento, não sei se vocês viram, um dos argumentos, que o sindicato é corrupto, que o sindicato isso, então você descredibiliza o sindicato, você desestimula pela disciplina do medo a sindicalização, e qual o resultado, né, para os trabalhadores? Então, com todos os problemas, com todos os defeitos, já falando nos sindicatos brasileiros, se você pensar até nos Estados Unidos mesmo, nos anos dourados, né, o que foi o estado de bem-estar social? O que foi que permitiu que os trabalhadores, a gente tinha ali a força política dos sindicatos, né, a gente tinha todo um contexto. Então, é muita coisa, né, para a gente discutir, são muitas coisas que esse documentário traz e que merecem ser pontuados, né, mas aí fica para seguir a discussão. Vou baixar aqui a mão. Tá, então agora quem fala é Tiago e Rafael depois entra na fila também ali. Nicole tinha levantado a mão, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que a teta dela estava caindo, ela talvez não conseguiu falar, aí ela abaixou a mão de novo. Então pode falar, Tiago.
Tá, ok. Eu já venho estudando a China faz um tempo, já li muito livro sobre a China e, enfim, assisto muita coisa também. E sobre essa questão cultural, é interessante ver as distâncias que ele sempre mostra no filme. Por exemplo, quando a trabalhadora que eles vem seguindo desde o começo do filme consegue, que ela mora no porão da irmã dela, depois ela consegue a casa dela, um apartamento que mostrou para ela que era $480, que ela estava alugando. E logo em seguida mostra o chinês também vai acompanhando, que é o Wong. E lá ele está morando com outros 4 chineses e eles estão vivendo a vida dele. Ele diz que o melhor momento para ele é quando ele vai fumar e tudo mais. E tem a questão também que o Wong diz que ele sente inveja, lá pro finalzinho do filme mais, que ele sente inveja dos trabalhadores americanos, porque na China existe a cultura 996, que é de 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. É o trabalho deles lá. É assim que eles trabalham, por isso que eles dizem que os americanos são preguiçosos. Aí ele fala que tem inveja dos americanos porque eles podem ter 2 empregos e trabalhar, que seria 8 e 8, 16 horas por dia. O chinês seria impossível, seguindo esse 996. Seria 12 horas e 12 horas, não teria como. Todo dia. E tem muita coisa assim sobre a cultura da China que dá para perceber no filme. Mas é isso por enquanto. Depois comento mais. Gente, deixa eu só fazer um parênteses bem rapidinho. A gente foca tanto, né, na cultura do trabalho da China, contrapondo com os Estados Unidos, mas é importante a gente pensar no começo do documentário, que é o quê? O que significou a crise de 2008 para a economia real? Quais foram os impactos da crise do subprime, né, que é uma crise que começa num nicho muito específico do mercado imobiliário americano, que é uma parte do sistema financeiro, que é uma parte da economia, que é uma parte do mundo. Então, quais as consequências daquela crise para a economia real, não apenas nos Estados Unidos, fechamento de empresa, demissão em massa. Então, o que significou aquele marco, né, aquela crise? Inclusive, antes de passar minha fala, tem outra coisa também que, não sei se vocês perceberam durante o filme, que vocês podem perceber que bastante trabalhadores americanos, eles são mais acima do peso. Já trabalhadores chineses, você sempre vai ver eles muito magros. Só o único mais gordinho que tem é o presidente da empresa, realmente. Mas, tirando isso, todos os chineses são muito magros. Enfim. Pode falar, Rafa. Então, eu vou comentar 2 pontos que eu peguei que eu posso refletir mais sobre. Eu vou evitar falar um pouco da economia aqui, porque esses pontos que eu vou retratar são mais questões de problemas estruturais, sociais da China, que ele evidencia e ele retorna várias vezes no filme. Um ponto fulcral que ele demonstra na metade, mais para o 4º bloco do filme, é quando os americanos chegam na indústria chinesa, né? E eles se deparam com um paradigma, uma referência totalmente diferente do que eles têm de como é um chão de indústria nos Estados Unidos. Só que uma coisa muito diferente, muito inacreditável que tem dentro da empresa, da Fuyao em questão, é a questão da empresa ela transformar as pessoas, ela retirar das pessoas o senso de individualidade, o senso de ser um cidadão. Por quê? Quando a gente começa a ver a realidade da Fuyao, eles constroem um hino, eles têm um hino da empresa, eles têm uniformes, eles toda vez antes de começarem um trabalho, eles têm que fazer um ato ali, eles ficam enfileirados e fazem meio que uma saudação, ou seja, tudo retorna a algo semelhante a um tipo de governo fascista. Aí eu lembro de um outro filme muito famoso, A Onda, um filme alemão, em que um professor, né, ele retrata como seria um governo fascista e tudo mais. Então, na Fuyao só faltou a saudação, só faltou ter uma saudação, porque tudo lá remete à questão de generalizar. As pessoas não têm um senso. A Fuyao, ela tira o senso de individualidade das pessoas. Eu não sou um trabalhador, eu sou a Fuyao. Eu canto pela Fuyao, eu trabalho pela Fuyao, eu sou a Fuyao. Isso é muito complicado, porque quando você tira
o senso, isso eu ouvi um antropólogo falando, quando você tira o senso de individualidade das pessoas, o senso de cidadania, de ser um cidadão, é muito problemático, porque, como ocorreu nos governos fascistas, né, a pessoa não tinha um senso de individualidade, ela pertencia ao todo, então, se esse todo ele não me responsabiliza pelos meus atos, eu posso fazer o que eu bem entender. Então, na FUIAL, ela tem essas problemáticas que já foram faladas, né, de a falta de segurança, falta de uma boa infraestrutura para os trabalhadores. Então, é bem complicado a gente ver uma empresa que ela tira esse senso de individualidade das pessoas, esse senso de ser um cidadão, de estar presente numa sociedade, de ter uma relação social com as pessoas, sendo que eu só sou a FUIAL, eu pertenço à FUIAL e eu canto o hino como se eu fosse membro dela vitalício. Mas, Rafa, eu acho que a gente tem que ter cuidado em caracterizar, de alguma maneira, o sistema chinês como fascista. Não, eu não estou caracterizando, eu estou exemplificando como a FUIAL, ela retira esse senso de individualidade que foi muito semelhante ao que governos fascistas fizeram. Eu não estou falando que a China ou algo desse tipo, eu estou falando da FUIAL e do que ela caracteriza como algo muito semelhante de retirar o senso de individualidade dos seus trabalhadores, o que é muito complicado, tanto que os trabalhadores eles não queriam um sindicato, eles não queriam algo que poderia melhorar a situação. Eles acreditavam no que o FUIAL falava, que o sindicato ia problematizar, o sindicato ia tirar as relações com o setor da gerência, não ia ter mais um contato. Ou seja, eles problematizavam a todo momento a questão dos sindicatos. Então, o que eu quero relatar aqui é essa questão de uma empresa ela tirar o senso de cidadão de uma pessoa que ela simplesmente, e ela não tem escolha, é como aquela menina disse, ela não tem escolha, ela tem que trabalhar para a FUIAL, senão ela não se alimenta e se ela não alimenta os filhos dela. Então, é bem complicado isso, a gente pode ainda falar mais, discutir. Rafa, o não ter escolha caracteriza o mundo do trabalho hoje no Brasil. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, depois da reforma do trabalho intermitente, as pessoas trabalham muito mais para receber menos. Então, e sempre que eu escuto isso, eu lembro da teoria neoclássica, da teoria clássica do mercado de trabalho, que quando você tem uma queda no salário real, o trabalhador ele desiste de ofertar a força de trabalho. Então, por exemplo, se você vê hoje, quem por acaso está deixando de ofertar a sua força de trabalho porque o salário real diminuiu? Então, essa questão de não ter escolha me parece, em outra base de comparação, me parece também a realidade do trabalhador no Brasil, né? No mundo do trabalho precarizado, terceirizado, enfim. Daniel, agora, se Rafael terminou já, pode. Peraí, calma que eu quero falar um negócio rapidinho só. Rafa, baixa a mão para depois a gente saber fazer o controle. Então, eu só queria fazer uma pontuação bem rápidazinha, que sobre o ponto que vocês falaram aí sobre o sindicato e tudo mais. Na minha percepção do vídeo, né, do documentário em si, o João falou que parecia uma escravidão, né, remoderada lá, que eles ganham para isso e tal. Mas para mim parece mais uma espécie de hipnose, lavagem cerebral, né? Porque chega um momento lá, né, que, como o Rafael falou, os trabalhadores americanos eles vão para a China lá e vê como é todo o manuseio lá das coisas que acontecem lá. E uma conversa, né, entre um americano e um chinês lá, ele fala, cara, eu não sei como é que eu aguento. Ele fala que trabalha 8 horas por dia e folga 8 vezes, né, que é 2 vezes no final de semana, né, 4 vezes por mês e tal. E ele fala lá que não, lá na China eles folgam apenas 1 ou 2 por mês, por 12 horas, assim, e eles acham extremamente normal. E, então, assim, eu acho que, tipo, mesmo com sindicato ou não, acho que lá na China parece mais uma espécie de corrente mental que eles passam para os funcionários e que aquilo é o certo, aquilo é o correto. E
o chinês meio que abraça com tudo, por alguma maneira, né? Porque a gente vê também que, se você pegar até a empresa lá, né, dentro do porto deles, do setor lá em cima, tem todos os presidentes lá da China, né? Não sei se chama presidente ou imperador lá, desde Mao Tse Tung até o mais recente e tal. Então é algo que eles, tipo, entram de cabeça mesmo naquilo. E eu acho que é muito baseado nisso, né? De, tipo, o chinês em si tá dando a vida, porque sabe que, por exemplo, eles estão ganhando $14 por mês, né? E aí, se ele não quer, tem outro que quer, porque não falta lá na China. Esse é uma ponto que eu queria falar. Pronto, Daniel, pode falar. Então, gente, assim, eu não acredito que a tipificação de algum tipo de qualidade fascista no processo trabalhista da China seja viável. Para você explicar esse tipo de relação, é só você recorrer, se você quiser uma corrente mais clássica da economia, você recorre à divisão do trabalho em Smith para poder explicar esse tipo de coisa. Se você for de uma corrente mais marxista, você recorre à alienação do trabalho, que Marx explica como isso funciona e esse processo. E a China não é também como se fosse uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas entrem de cabeça naquilo. Nós temos que entender também como é o processo educacional na China. Eles são educados culturalmente para aquilo. Não adianta nós colocarmos olhos ocidentais no mundo oriental e tentar explicar essas relações como nós a conhecemos, né? Porque elas são totalmente diferentes. Nós não somos ensinados desde criança a viver naquele mundo como eles são. Para eles, aquela é uma realidade normal. Então, não é como se fosse uma lavagem cerebral ou como se fosse alguma tipificação fascista do processo de trabalho. É algo que é inerente ao capitalismo e que pode ser aproveitado explicado em diversas vertentes e aproveitado de qualquer forma nas empresas. É assim que o capitalismo é e ponto. Não é uma coisa nova. Smith explicava isso, Marx explicou isso. Então, é só meio que uma reprodução das teorias clássicas, do que foi explicado nas teorias clássicas. Para entender também um pouco melhor como funciona o mercado de trabalho na China, né? Entre 2005 e 2008, e isso são dados do Euromoney, que é uma empresa europeia que ela quantifica o valor do trabalho, o valor do salário, na verdade, dos países. A hora trabalhada média na China pulou de $1,2 por hora para $3,6 por hora. Então, principalmente a partir de 2018, quando eles começam a internacionalizar as suas empresas, eles internacionalizam esses trabalhos mais de baixa tecnologia agregada, como tem falado, como produção dos vidros, que foi o caso da Foyal. E a China fez isso com todos os tigres asiáticos. Ela cria ela desenvolve, o governo desenvolve as empresas de tecnologia de ponta dentro do país e internacionaliza as empresas que têm tecnologia de média e baixa complexidade. E para onde eles vão internacionalizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de empresa? Eles vão internacionalizar para países pobres ou países em crise. E foi o que eles aproveitaram no Ocidente, pós-crise de 2008. Eles viram nos Estados Unidos, na cidade de Dayton, com a General Motors fechando, a oportunidade de fazer o que eles fizeram na Singapura, o que eles fizeram na Índia. Então, não é como se fosse algo novo, algo fascista ou lavagem cerebral. É só a reprodução do capitalismo como a gente conhece. Mas deixa eu só fazer um parênteses. Eu entendo, é porque a China, quando a gente pensa na China, a gente não pensa de imediato no capitalismo. A gente não associa, já tem outro pensamento. Só que a China, ela tem esse aspecto, sim, do capitalismo presente. Então, a China não é uma coisa fácil. Por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, a China não é fácil de compreender. Nem a questão política, a questão da economia é muito clara, né? O Estado coordenando os investimentos. Tanto é que, em alguns momentos do documentário, eles colocam, né, que se não fosse o dinheiro do governo, do Estado, a empresa não teria chegado onde chegou. Então, a economia, a forma de se fazer a economia, digamos assim, na China é mais fácil entender. Mas o regime político da China, que mescla ali um comunismo, um capitalismo de mercado, então eu acho que por isso que talvez suscite esse tipo de questionamentos e de dúvidas, né, para a gente. Agora Cíntia, depois Lucas, depois Tiago. Já foi tanta gente depois que eu até perdi um pouco o que eu ia pontuar. Mas tanto quando eu estava assistindo, tanto na fala que Rafael falou em questão, enfim, de como é uma espécie de lavagem cerebral,
eu me lembrei muito a visita da Alpargatas que a gente fez, e eu não tive como não associar a questão como eles tinham essa idealização, eu sou a empresa, você tem que trabalhar, se você der seu melhor, você ganha mais. Então, eu me lembrei muito, não fala do moço que ele, enfim, ele tava apresentando a empresa para a gente, e ele falou um pouco, né, de como ele saiu de um local mais baixo na empresa e como ele chegou a um lugar mais alto, né? Tipo, ele endeusava muito isso, dizendo que se você desse muito de si, você trabalhasse muito, e, tipo, ele falou sobre as questões de hora extra e tudo mais. Então, tipo, eu só ia pontuar muito isso, que eu acho que por mais que a gente estivesse vendo algo falando sobre um pouco da cultura do trabalho da China, que foi para os Estados Unidos, todo o choque dos dois, me remeteu muito a uma situação que a gente viu aqui no Brasil, porque a gente, assim, acho que muitas pessoas que estão aqui foram, tipo, muitas coisas ali, pelo menos quando a gente tinha contato com os trabalhadores, eu me identifiquei muito com muitas das falas, assim, achei algumas coisas semelhantes, era só isso que eu ia pontuar. É isso aí. Aí, Lucas, é agora. Vocês estão me ouvindo direito? O que eu ia falar era basicamente o que o Daniel falou anteriormente. E é interessante, tem um estudo na filosofia que é sobre o indivíduo e o seu meio, né? Você não consegue compreender o indivíduo através do seu meio. Então, nós temos aqui o conflito entre duas culturas, né, mescladas no filme, que seria o Ocidente com o Oriental, né? Então, nós, como somos ocidentais, nós temos mais esse choque quando nós vemos uma cultura que é realmente muito diferente, né, do outro lado do globo. E era basicamente isso aí que eu ia falar, e só. Vai, Tiago, pode falar. Eu queria entrar com um ponto sobre o que a Rafael comentou, que seria essa questão da idolatração da empresa. Lá na China é muito comum isso, porque, por exemplo, tem a parte do casamento que eles mostram lá que está acontecendo durante a festa da empresa. Para os chineses é muito... porque o superior deles é o dono da empresa. Então, você se casar numa festa da empresa é muito bom para eles. Não sei, pode dizer. Enfim, é muito importante para eles, porque é como se fosse o chefe da empresa reconhecendo o trabalho deles. E é muito normal isso, você se casar na empresa. E aquela questão também dos presidentes, por exemplo. A China, na história dela, teve um problema com Mao Tse-tung, porque Mao Tse-tung, apesar dele ter implantado o socialismo depois da grande marcha que teve, Mao Tse-tung fez muita porcaria. Inclusive, tem uma coisa que acontece que o presidente, durante o documentário, ele fala, então demite eles e contrata os jovens, porque lá na China, depois que Mao Tse-tung tomou o poder, Mao Tse-tung chamou os jovens, que era, esqueci como é o nome deles que eles eram chamados, mas era os jovens vermelhos, uma coisa assim, que eles matavam todo mundo que era contra o governo, e é isso, você podia dizer, meu vizinho disse que a mãe dele tá errada porque ela acompanha o governo, aí matavam ele. Enfim, e depois o governo chinês queria tirar Mao Tse-tung da imagem deles, mas como o Mao Tse-tung estava relacionado ao Partido Comunista Chinês, que é a única partido que existe na China, eles não queriam tirar isso para dizer que isso não era culpa do governo. Então o que eles fizeram foi a estratégia do governo, que foi centralizar o poder do governo, dizendo que tipo cada estado na China iria criar suas próprias políticas, se tivesse algum problema seria culpa do estado local e não do estado geral. E eles iam pegar como se fala, as políticas que dessem certo nesses pequenos estados e botar no estado geral, implementar para todo mundo. Enfim, tirando essa parte de história, até me perdi um pouco, mas tem... deixa por enquanto, vocês estão perdendo um pouco. Daniel quer falar? Tá com a mão levantada. Então, é Cíntia. Rafael levantou a mão agora. Apareceu ali. Cíntia tava com a mão levantada aí, abaixou aí. Rafael. Eu não tinha apertado para baixar, foi só por isso. Então, sobre essa questão dos jovens também, eu acho que eu queria falar um pouco sobre uma certa cultura do medo que é mostrada pelo filme, que envolve vários estratos sociais, várias classes sociais, por conta, obviamente, do capitalismo. Porque
No livro que eu resenhei, o Economia, Consciência e Abundância, o economista Paulo Roberto da Silva, ele faz uma reflexão sobre o porquê da ideologia das pessoas, do pensamento das pessoas, está muito alinhado que o bem material ou um serviço poderá, no longo prazo, quando você cumprir, quando você estiver satisfeito com o que você consumiu, você será mais feliz, ou será mais feliz, terá mais felicidade. Então, por que isso está alinhado? Ele faz várias constatações, eles falam de vários fatores que podem trazer essa relação. Mas um desses fatores é a questão da cultura do medo. Porque numa sociedade, às vezes, tem essa questão que uma pessoa de uma classe abastada, ela tem o medo de poder perder os seus montantes, os seus recursos, tudo mais, tanto que na fala do presidente, ele fala que ele era feliz, só que agora ele tem saudades do que ele tinha, saudades da convivência dele com o mundo natural. Só que isso demonstra que ele tem um certo medo de perder as coisas, porque ele quer continuar trabalhando, ele quer manter o lucro dele, ele quer perpetuar o que ele tem, e isso se corrobora ainda mais nos outros estratos que estão abaixo dele, dessa questão de propagar o medo por simplesmente deter o capital que ele tem. Então, essa cultura, ela parece estar muito mais atrelada à sociedade chinesa, muito mais estruturalizada, mesmo com tantos políticos que eram a favor, né, de uma política mais social, uma política mais alinhada com a sociedade. Então, é bem conflitante ter essas duas realidades e tentar refletir sobre essas questões, porque é bem conflitante. Tá, eu quero fazer uma pontuação justamente nessa coisa que a gente não falou ainda. Quer dizer, a gente falou um pouco, uma mistura bem rápida, que Lucas falou entre Oriente e Ocidente, né? Eu acho que uma coisa importante que o Wong falou lá durante o documentário foi que as barreiras ideológicas que ele tem com os americanos, não só ele, né? Todos os chineses em si, também influem na capacidade deles de linguagem, né, de se comunicar e tal, que acaba gerando um problema de integração social, né? Teve até uma cena lá que eu ri um pouco, mas foi com um pouco de dó, né? Que eles estão colocando lá a placa, fala lá que não sei o que é a melhor do mundo e tal, só que quando os chineses estavam colocando aquela placa, por eles não ter o hábito de seguir inglês, eles não colocaram o D, né? Que é o THE, que é o mundo e tal. E aí, tipo, retrata um pouco que essa disparidade entre eles em si bate até na relação de não só cultural, mas até de ensino mesmo e tal. Então, assim, outro conflito também que, além desse, né, de barreiras que teve, tanto cultural como ideológica e linguagens, foi a parte em que a funcionária de lá, ela fala que um lado, lá da empresa da Fuyao, que é totalmente voltada para a quantidade, né? E outro lado que é priorizar, de certa forma, a qualidade, né? E aí a gente sabe que, tipo, não tem como chegar num ponto perfeito assim, sem nenhum problema, nenhum dano e tal, e que os funcionários estavam bem no meio. Então, assim, no caso, só né? fazendo a correção, ela fala que os chineses estão de um lado totalmente da quantidade, porque eles querem cumprir as metas, enquanto no final vai ter que chegar na qualidade, e os americanos estão no meio, porque os americanos que... porque a funcionária é americana. Dos dois lados da pressão. Exato. Aí eu fiquei pensando, pô, tá caindo meio que a responsabilidade todinha só nos funcionários, né? Que é o padrão normal e tal. Só que
da forma como é exibido ali no documentário, depois de exibir todos os problemas que os funcionários vêm a ter, né? Tem um cara lá que ele fala que ele trabalhou na GM 15 anos, nunca teve nada com ele na indústria e tal, mas aí ele começou a trabalhar na Fuyal e aparece lá ele de muleta com um negócio na perna lá, eu não sei se foi alguma fratura ou se ele quebrou. E assim, no geral, mostra tipo a ineficácia lá, né, da eficiência somado com a falta de segurança, né, nas empresas que, como o João falou lá, a parte do vidro, né, a mulher tá catando o vidro lá com uma luva totalmente despreparada e sem óculos, sem proteção nenhuma. É bem complicado mesmo essa situação. Agora é tu, Thiago. Tu quer falar? Sim, justamente, tinha lembrado da coisa que eu ia falar antes, que essa questão da China também, os trabalhadores aceitarem bastante isso, foi porque a China cresceu muito nos últimos 30 anos, e isso deixa eles próximos do que aconteceu no passado, que quando eles começaram a se industrializar, era, como ele disse lá no documentário, eles queriam muito superar a fome e ter uma coisa para alimentar suas famílias. Então, o exército de reserva lá era brutal. Ou você aceitava, ou tinha alguém para te substituir. Afinal de contas, a China hoje em dia é 20% do mundo em pessoas, em número de pessoas. Tanto que é um mercado que as pessoas temem de não levar as coisas para lá, os empresários, de não levar os seus produtos para lá, porque é muita pessoa que tem lá, então é muito recurso que gera. E tem a questão, por exemplo, do Wong também, que ele não vivia com a família, mas lá no finalzinho do filme já mostra ele com a família. Depois de 2 anos e meio distante da família, ele conseguiu criar uma casa com a família. Eu não sei se naquela hora ele ainda está contratado para a empresa, mas pode falar quem quiser. Vai, Nathan, pode falar. Estão me ouvindo? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei no documentário é ver a situação de como funciona a mente do capitalista, né? Aquele presidente, ele falando que, logo no começo do documentário, falando que para o cara fazer algum tipo de mudança, tinha que pensar 2 vezes antes, porque tudo aquilo é gasto para ele. E também teve uma parte que eu achei muito interessante, que ele fala assim, que os americanos, eles trabalham com incentivos, então eles teriam que fazer alguma medida para incentivar aquilo. Daí ele falou que para isso teria que aumentar o salário deles em $2. Daí eu disse, caraca, e tipo, eles ficaram felizes, pelo menos os chineses ficaram felizes, mas os americanos ficaram assim com cara e disse, nossa, só $2, mas eles aceitaram aquilo e tipo, achei bem interessante isso depois. Sem falar no final também, né, a questão da automoção, que eles falam assim, nos discursos, né, eles falam, vamos fazer a empresa produzir, vamos ser eficientes, que quando tiver os lucros, vamos ser todo mundo repartido, todo mundo vai sair ganhando. Aí quando foi no final do vídeo, no final do documentário, mostra exatamente assim, de que eles vão começar a cortar, né, os trabalhadores vão ser substituídos pela automoção, vão despejar não sei quantos funcionários, e tipo, é toda aquela balela de que vamos fazer a empresa crescer, mas quando chega no final, o bolo não é repartido. Então, é muito interessante saber como funciona a mente do capitalista nessas situações. Nathan, tu chamou a atenção para um ponto chave, né? Lembra quando ele falou assim, falando sobre segurança do trabalho, e eles comentam que segurança não dá lucro, né? E aí é importante a gente chamar, falar, porque mesmo se tratando da China, sim, a mentalidade ali da empresa é isso, é uma mentalidade completamente capitalista e norteada pelos princípios do lucro, né? Que é o que rege o capitalismo. E no final é isso, o trabalhador e tudo que envolveu o trabalhador é custo. É apenas custo. E se puder ser cortado, vai ser cortado. E ele ainda fala, vamos tirar 4 pessoas dali, 2 pessoas dali. Enfim, eu queria trazer para um ponto que é assim, o começo do filme, do documentário, que é o presidente lá falando que eles não querem mexer muito, que ele quer deixar uma identidade americana e tal. Aí até o cara que tá lá com ele pensa em botar um quadro chinês e um americano. Aí o presidente fala, não, vamos deixar só o americano, porque eles podem se sentir mal com isso. Enfim, aí tem a questão do sindicato, que quando está na abertura lá da empresa, né, que eles vão divulgar e tal, aí tem um senador que fala do sindicato, aí ele fica puto, né, porque foi uma afronta a ele,
o presidente também da empresa americana também, porque já sabe que o chinês não quer de jeito nenhum, porque diz que vai atrapalhar, porque vai tirar o lucro dele, enfim. Aí nisso também, já para depois dessa parte do filme, do documentário, eu vejo um pouco, não, eu vejo muita repressão por parte desse presidente, né, enfim, do comando geral da empresa. E tira meio que a liberdade dos trabalhadores, que eles vão querer o sindicato e tal, para proteger os direitos dele. E quando começa esse movimento, começa a ter demissões, né? Tem até um chinês lá que fala: eu tenho espiões e sei quem são os sindicalistas e tal. Aí ele tem até uma foto com um cara, ele faz: esse aqui é meu amigo, alguma coisa assim, mas ele vai ser demitido daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas ele já não vai estar mais aqui, porque ele está envolvido com os sindicatos. Fora as condições precárias também, porque tem aquele negócio da altas temperaturas, né, que tem um cara lá que fica num ambiente com 98 graus e, tipo, um negócio surreal. Mas não é você ficar 1 hora em um forno, enfim. E também tem numa reunião que eles fazem entre os americanos, que eles dizem: tem chinês jogando resíduo químico no esgoto. E, tipo, o esgoto de lá passa por um processo de tratamento e é levado às casas. Ou seja, você vai consumir o esgoto, sendo que tratado, mas está com um resíduo químico. E, então, isso meio que dá um choque, né, de embates e tal. Aí ocorre também a demissão do presidente da fábrica americana, porque ele não consegue conter os trabalhadores de querer o sindicato e tal. Era isso que eu queria pontuar. Agora Carla. Pode falar, professora, se quiser mais. Olha, é uma coisa que Nathan também pontuou, que agora eu lembrei, gente, que fica para a gente refletir. A questão da automação, né? Na verdade, é aquele velho desemprego estrutural que a gente conhece, que é um desemprego causado pela tecnologia, enfim. E aí eu fiquei refletindo e a gente precisa pensar: o que é que se faz com essa força de trabalho? Será que as pessoas que saem do mercado de trabalho por essa razão, elas são recolocadas de alguma maneira? Ou se essa força de trabalho é recolocada na integralidade? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, gente, o que vai fazer? A perfeita mobilidade de fatores de produção só existe nos manuais de economia clássica, de economia ortodoxa. Não existe. No mundo real, não existe perfeita mobilidade dos fatores de produção, incluindo aí, né, até no jargão mais de economia clássica, incluindo aí o trabalho, o fator de produção trabalho, certo? Então, se não existe essa perfeita mobilidade, a minha questão é: o que se faz com essa mão de obra que inevitavelmente vai sair do mercado de trabalho? Ela vai ser recolocada, vai ter espaço, vai ter emprego gerado para todo mundo que saiu do mercado de trabalho. Como é que vai acontecer? Então, o desemprego vai aumentar e isso, vamos dizer assim, a taxa de desemprego aceitável entre, né, assim, não é nem aceitável o termo, mas assim, o desemprego, o piso do desemprego vai crescer, e aí vem até as discussões que envolvem, por exemplo, uma renda básica para as pessoas, uma renda básica universal. Por quê? Porque tem pessoas que não vão voltar para o mercado de trabalho, né, porque a tendência do sistema, a tendência desse mundo mais dominado pela tecnologia, pela automação dos processos produtivos, é que as pessoas saiam do mercado de trabalho e eu não sei, eu realmente fico a reflexão: serão geradas novas vagas de trabalho na proporção exata das que foram destruídas pela tecnologia? E aí? O que a gente faz? O que aparece agora como sendo natural do capitalismo, né? O que não é nem que aparece agora, é que sempre existiu, mas agora, vamos dizer assim, é mais
claro, é mais nítido, dados os avanços tecnológicos, né? O que é que a gente faz com essa mão de obra? O que é que vai ser dessas pessoas que não vão se reintegrar no mercado de trabalho? Tiago, agora pode falar. E o que me tinha levantado antes, deixei aqui falar depois eu falo. Tá, então deixa eu falar só bem rapidinho. Tiago, fale um pouquinho mais devagar quando você for falar, para poder a gente entender. Senão o pessoal do YouTube também vai ficar, quem é esse falando? Não entende nada. Tem que colocar a velocidade do menos. Eu acho que, assim, uma das últimas coisas que, para mim, assim, eu quero pontuar mesmo, é que eu não sei bem como é o custo de vida lá na China, né? Independente da cidade que seja lá. Eu até pensei em falar com o Fagner, que foi um colega meu, que foi para a China e tal, porque ele sabia como estava acontecendo lá, as coisas lá, só que eu não tenho mais o contato com ele, mas eu ia convidar ele para cá, infelizmente eu não tinha mais. E eu não sei como é realmente essa vida lá na China, porque quando eles falaram que o salário lá, no caso, era $40 por hora, eu pensei, não, isso é muito pouco, não tem como sobreviver com isso. Eu não sei como é que o chinês em si consegue sobreviver com isso, porque lá nos Estados Unidos, acredito eu que aqueles $14 também é o salário dos americanos que estão lá, né? Então, assim, você pega aqueles $14 por hora, né? É, e ver. É por hora ou é por dia? Acho que cadê? Aqui é por hora, né? Por hora. E um lanche lá nos Estados Unidos basicamente custa $18 lá, por exemplo, em algumas cidades que eu vi de Boston, Massachusetts e tal. Eu fiquei, caramba, o cara tá trabalhando 1 hora de trabalho pesado naquilo, que é o preço de um lanche lá nos Estados Unidos, assim, de um almoço. Eu fico, putz, não sei como é que essa galera sobrevive lá. E eu comecei a pensar, será que aqui no Brasil a gente Aqui é tá tão pior, eu mal acho. assim? Eu fiquei nessa dúvida, será que a gente tá pior ou melhor que lá? Tá pior, porque o salário mínimo aqui é R$1.000, né? 1.045. E, tipo, as coisas são muito mais caras. Um lanche aqui é R$20, mas lá eles ganham, tipo, $2.500. Se for fazer R$12 por hora, eu acho que dá 2.000 e pouco. De valor real comunitário. Gente, tipo, basta a gente ver quanto que custa a cesta básica. No Brasil está em torno de R$700 e o salário mínimo 1.000 e alguma coisa, certo? Em torno de R$1.100. E assim, considerando que nem todo mundo recebe salário mínimo. Então, a cesta básica de R$700 e aí o resto das contas, né? O que é que se faz? E aí você pensa na proposta de reforma, né, de carteira verde e amarela, que permite ganhar menos que um salário mínimo. Como que isso sobrevive? Né? E aí volta a discussão da renda básica, enfim. Exatamente. Mas, tipo, eu fiquei. Isso é agora, né? Os R$12. Mas antes da crise, era $25, $29 que a menina lá ganhava por hora. Eu fiz as contas, dá mais de $6.000 por mês. Então, assim, tem só ela, né? $6.000. Enfim. Então, só para concluir o meu pensamento mesmo, apesar de ele estar assistindo um filme, né, chinês não, né, que retrata assim a parte do lado da China, do lado dos Estados Unidos, em nenhum momento eu acabei esquecendo do Brasil. Eu acabei refletindo, pô, e aqui no Brasil, como é que tá a situação? Será que eu posso achar que nos Estados Unidos está ruim, que na China está ruim, sendo que aqui no Brasil pode estar pior, ou se realmente tá? Não tem como escapar de pensar no Brasil, né? Tá. Agora, a minha parte que eu queria falar era sobre esses valores monetários justamente. Fazendo a conta dos $14 hora, daria que eles ganhariam $560 por mês. E a questão que Nathan pontuou dos $2, que ele fala que vai aumentar daqui a uma semana, na próxima segunda vocês vão ganhar $2 a mais. Tinha uma parte do documentário que uma menina jovem que entrou lá na empresa recentemente, ela fala, eu entrei agora na empresa, a gente ganha esse dinheiro, mas eles poderiam pelo menos incentivar a gente, aumentando $1, depois que eles viram que a gente estava fazendo uma boa produtividade. Apesar que para o chinês, ela não estava fazendo uma boa produtividade, não sei. Enfim, e esses $2 hora dá uma diferença até bem grande, dá $320 por mês.
o que quase duplicaria, seria 25% a mais do que ela já recebe. Enfim, é porque eu fiz, deu 560. Não sei se eu fiz certo. Mas com os $2 a mais daria 320, o que 320 seria um aumento de R$ 1.600 se você fosse levar em preço de reais agora aqui no Brasil. Mas não posso fazer essa conta, porque, enfim, lá o preço do produto é diferente. Que também, considerando o que o Kim falou, que um lanche lá pode ser $18 se você for comprar uma coisa meio cara, mas você pode fazer, por exemplo, um almoço a $5, dependendo do local que você for comer. É só você saber pesquisar os negócios, enfim. Mas na China tem uma questão cultural também do custo de vida, que é o que mostra também no filme, que é aquela questão que 4 chineses moram no mesmo apartamento. Então na China não é tão caro assim, se você for levar essa parte de que muitas pessoas moram no mesmo canto. Tanto que tinha uma cidade lá na China que era tipo o tamanho da UFCG, que morava 1 milhão de pessoas na cidade, que foi banido recentemente, essa cidade. Porque eles tinham própria lei, próprio negócio, era coisa bizarra. Era só uns prédios lá amontoados. Enfim, era isso que eu tinha que comentar agora, por enquanto. Não, deixa eu comentar mais uma coisa. A questão também, levando mais para o lado educacional da China, é que até 2010, lá na China, tem um negócio tipo o Enem, que é tipo, quando você completa o ensino médio, você pode fazer, justamente. Lá na China, até 2010, quando você completava o ensino médio, você podia fazer. Se você não passasse, não podia fazer mais nunca, e é isso. Sua vida vai ser trabalhar com o ensino médio. Aí, a partir de 2010, eles mudaram essa lei, mas até então era assim. Então, eles se dedicam a estudar muito por causa disso. Porque eles sabem no passado que seus pais tiveram e tudo mais. Nicole, pode falar. Então, gente, eu só tive a brilhante ideia de me conectar no celular agora para poder falar. E também o meu comentário deveria ser feito bem anteriormente, que é sobre, eu acho que o que Daniel falou, que é mais uma questão, eu não sei se é essa a palavra ideal mesmo, estrutural, e que, tipo, a gente já deveria estar acostumado a ver. Tanto que tem algumas reuniões que mostram no documentário que é como se eles estivessem conversando sobre o perfil americano, dos americanos. E aí tem uma parte que eles falam que as crianças estadunidenses americanas, elas são acostumadas a ser muito aplaudidas. E os americanos em si serem elogiados constantemente. Ou seja, eles meio que não desvalorizam, mas eles estão ali e eles veem as coisas que pesam para os americanos e mesmo assim não fazem nada para melhorar a situação deles lá dentro da empresa. E o outro também que é uma sugestão para que vocês vejam o vídeo de Paulo Gala comentando sobre esse documentário. É bem curtinho e é muito bom também. Ele fala sobre os pontos que ele acha muito interessante dentro do documentário. É só isso mesmo. E também tem na Netflix mesmo, tem Barack Obama e Michelle falando sobre o documentário, porque não foram eles que produziram. Aí tem ela falando. Sim, lá. Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Rafael queria, mas caiu, eu acho. Ele que levantou da mão ali, mas aqui aparece que ele saiu da reunião. Acho que caiu. Eu acho que caiu, porque travou a imagem dele. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando, né, para as considerações finais, João Vitor. Eu acho que é um documentário assim que vale a pena assistir, vale a pena, traz muita coisa para refletir, né? Coloca muita coisa na nossa cabeça, muita curiosidade também de conhecer, né? Pelo menos na minha, a realidade mais a fundo do mundo do trabalho na China, embora a gente tenha uma noção, é sempre importante aprofundar, porque para poder opinar, enfim, conhecer. E traz muito, acho que, não sei quem foi que falou que não conseguiu esquecer o Brasil enquanto assistiu o documentário. Eu acho que sim, traz muitos paralelos para a nossa realidade, eu acho que valem todas as reflexões, né? E eu vi que vocês conseguiram associar com algumas teorias, algumas coisas que a gente discute na graduação. Então, eu acho que a escolha do documentário foi muito pertinente e a discussão que veio em seguida colocou muito mais sementinhas, né, de curiosidade nas nossas cabeças. Daniel quer falar. Pode falar, Daniel.
Não é nem sobre o documentário, é para a gente aproveitar que está fazendo os últimos encaminhamentos para a gente colocar as sugestões para o próximo Café com Economia. Isso, Daniel. Vamos colocar e aí a gente fecha. O que é que vocês têm de proposta? Porque, assim, a dinâmica é a seguinte. A cada reunião, nós definimos, né, o que é que vai ser abordado no próximo encontro, que agora tem sido virtual, né? Pode ser um texto, pode ser um documentário, pode ser um filme, né? Pode ser qualquer coisa que nós consideremos pertinente. Então, fica aí para vocês sugerirem. Eu tenho outro documentário que gostaria de deixar antes de mais nada, dizer que American Factory não deveria ter ganhado o Oscar no lugar desse documentário e que a gente deveria discutir na próxima reunião o Democracia em Vertigem. É um documentário brasileiro que concorreu ao Oscar junto com esse documentário, falando sobre a crise política e econômica que o Brasil passou entre 2015 e 2017. Até a chegada do Bolsonaro no poder, na verdade. Primeira sugestão. Alguém tem outra? Então, professora, eu não sei se... Porque a gente fez aquela enquete, né? Aí, com as 3 obras, aí as outras 2 que não venceram, né? A gente descarta elas ou mantém para a lista, se não tiver outras também? Eu acho que a gente sempre pode colocar como sugestão. E aí vem a questão do que a maioria decide. É porque eu acabei não pensando para uma próxima, mas eu ainda mantenho aquela minha opinião lá do Fome de Poder e tal. Então, minha dúvida é se a gente descartava ou mantia só para... Democracia em Vertigem, Fome de Poder, o que mais? Alguém tem mais alguma sugestão? Eu tenho uma, Invasão Americana, do diretor Michael Moore. É filme ou é documentário? É um filme documentário, assim, tem uma... É ele invadindo vários países da Europa para pegar conhecimentos que a América não tem, né? Ou está defasado nesse sentido. Entendi. Então, temos 3 sugestões. Eu acho que já dá para a gente votar, né? Democracia em Vertigem, Invasão Americana... Mas não seria melhor a gente fazer como fez nessa de agora, botar lá no Instagram, a gente bota os 3 lá, aí o que tiver mais, a gente discute. Acho que sim, João. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa estratégia. Nas reuniões, a gente decide opções. E aí, vamos dizer assim, a decisão final fica para os nossos stories, né? O pessoal resolve, vota, né? Inclusive vocês votam, nós votamos. Então, fica registrado, né? São 3. Democracia em Vertigem, Invasão Americana e Fome de Poder. Ok. Isso. Pode fazer as considerações finais, João e o Kimi. Não, eu só queria dizer que o filme foi muito bom, e principalmente a discussão, né? Como a senhora bem falou, a gente trouxe diversos pontos. Rafael tá aí, quer falar, Rafael? Que tu tinha levantado a mão, aí caiu. Que a gente já está encaminhando para o fim, Rafa, mas você pode falar. Caiu. Não, então só queria falar uma última coisa, que eu gostei bastante da progressão de uma pessoa, que é aquele gerente lá que já falaram aqui, que quando teve a fala do senador, ele ficou possesso, falou que ele estava sendo inconveniente, estava sendo irresponsável, algo do gênero. E conforme foi passando o filme, né, ele estava continuando nessa linha de pensamento, que não queria o sindicato, mas depois, quando ele foi demitido, ele passa o carro na frente da Fuyal de novo, ele reflete melhor, eu acho, né? Ele repensa, ele revia o conceito dele, ele fala que é necessário algo para os trabalhadores, ele via como algo necessário para os trabalhadores. É óbvio que não dá para pensar que ele mudou a mentalidade dele do nada, mas traz aquela reflexão que a perda, né? A dor, às vezes, ela pode trazer uma reflexão da sua realidade, né? Que no caso foi ele ter a consequência dele, foi ter perdido o trabalho, só assim é que ele foi pensar que os trabalhadores mereciam alguma coisa. Então, é óbvio que não dá para pensar que é utopia e todo mundo vai conseguir, vai ter essa mesma reflexão, esse mesmo pensamento, mas é de se considerar, né? Que o filme ele traz essa questão também, mas é importante refletir sobre que
a perda, às vezes, ela traz uma reflexão, e no caso dele, ele refletiu a favor dos trabalhadores e a favor do sindicato. Infelizmente, ele não refletiu isso enquanto estava lá, né? Rafa, eu penso assim, sabe, eu não sei nem se é a perda, eu não sei o que é, e aí a gente já entra, acho que fazendo uma análise um pouco mais marxista mesmo, por que não, né, falar do velho barbudo, mas é aquela questão, assim, da alienação do trabalhador, da ausência de consciência de classe, porque, por exemplo, naquela empresa que a gente visitou, né, vamos manter assim, o funcionário falou, olha, se você trabalhar muito, se você tiver uma produtividade muito maior e colar mais não sei o quê, você pode ter um aumento. E a gente perguntou quanto mais podia ganhar, né? E aí a pessoa fala, é R$1.500, era o máximo que você podia conseguir se você trabalhasse como louco. E aí você pensa, tanto a pessoa que estava fazendo a apresentação, quanto a pessoa que estava lá fazendo isso, os dois são trabalhadores. E aí entra um pouco dessa alienação que te faz, que faz o trabalhador não se reconhecer como trabalhador. Sabe? Então, apesar de que é um pouco aquela simbologia do capitão do mato em relação aos escravos, entendeu? Então, faz você, sendo trabalhador, não se reconhecer como trabalhador. E aí acaba que o que seria benéfico para você enquanto trabalhador, você não defende, você não apoia. Porque você não se vê como aquele trabalhador que está com aquela reivindicação. Foi um pouco a impressão que eu tive quando vi aquela parte final. Não sei vocês, né? Tem uma frase bem legal da Rita Von Hunt falando isso, que ela fala que se pense numa pessoa que tem um trabalho, aí vamos pensar que você quebra a perna e você não tem mais nenhuma fonte de renda, você não tem mãe, pai, não tem investimento, não tem nada. Você nessa posição, você vai estar mais perto de uma pessoa pária que está na rua e que não tem nada, ou você vai estar mais perto do Bill Gates? Então é essa coisa. Se você quebrar a perna e você não tem nada, não tem o acesso à saúde, não tem nada, você vai estar a pária da sociedade. É isso que vai acontecer. Eu acho que, independente da situação, mais de 90% da população sempre vai estar muito longe de Bill Gates, incluindo todos nós aqui. Ou então, pessoal, a gente meio que já pode encerrar aqui. Eu só queria fazer uma observação aqui também em relação ao Instagram, né? Que a gente propôs a enquete lá e tal, o pessoal votou e apesar de tudo, não apareceu ninguém aqui. Mas o bom de ser gravado é porque mesmo que as pessoas tenham votado lá, pode ter acontecido imprevisto, elas podem estar trabalhando, pode ter vindo para cá, mas elas podem assistir no YouTube, né? Nossa discussão aqui e elas podem tirar suas próprias conclusões do que acharam do filme. Então, assim, eu acho que só essa observação especial mesmo, que essa gravação da gente aqui não é à toa, né? A gente tá fazendo aqui não só pra gente também, mas realmente a gente veio pro lado de fora, né? Pela primeira vez, assim, a gente tá expandindo o café, não só da sala, né? Mas pra fora também. Vai ficar aí registrado como é que diz? Esqueci agora a expressão, na posteridade da internet, não acabou, assim, fugiu a palavra, enfim, vai ficar aí. Agora, Nathan, podia pedir aquele curte e comenta, né? Para deixar no YouTube. Pessoal, curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, por favor. É isso, gente. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau.